A humanidade apodreceu nesses últimos séculos. Foi entrando num processo de putrefação, porque o solo sobre o qual foi erguendo suas construções era inadequado e é inadequado. Cada vez mais vem piorando. Que solo é esse? É o solo do cultivo unilateral do raciocínio, que busca sobrepujar, sufocar e esmagar a vida espiritual, a intuição. Tudo o que é construído sobre um solo errado desmorona, não tem sustentação. O solo é sempre a sustentação. E o solo é também uma fonte geradora de suprimentos, de adubos, como por exemplo para as plantas. Um solo bem adubado, ele permite o surgimento de um bom plantio e uma boa colheita. Mas quando o solo é ruim, quando o solo é fraco, é pobre, o que pode resultar disso? Nada. A decadência, a falência, o desmoronamento e o colapso, que é o que observamos nos dias atuais, e isso não pode ser negado. Quem quiser negar essa situação, se auto-enganando, com aquela ideia de que hoje as coisas são melhores do que antigamente, que vivemos num mundo mais confortável, onde existe um bem-estar, quem busca se enganar dessa forma está cavando a sua própria sepultura espiritual. Está se negando a reconhecer os fatos. E inúmeras pessoas estão se enterrando a si mesmas por preguiça, por indolência espiritual. A maior parte das pessoas não quer deparar-se com os fatos, não quer acordar porque isso tem um custo. Na verdade, não é tão caro assim. Exige apenas sair da zona de conforto, exige apenas reconhecer que estamos num caminho errado e que precisamos mudar uma série de coisas em nossas vidas. Não é nada megalomaníaco, não é nada de outro mundo, não é nenhum trabalho de titãs que se exige aqui, mas apenas reconhecimento. E para reconhecer algo é preciso ter o mínimo de humildade dentro de si. Reconhecer onde se está errando, onde se está exagerando, onde se está saindo do caminho e buscar reparar o erro ou os erros. Mas isso essa humanidade preguiçosa e indolente não quer. Ela quer apenas uma vida cada vez mais confortável, com o seu comodismo, com o seu ninho de comodidades, com as tecnologias, com as facilidades, com uma existência completamente morna. Essa humanidade morna que vive nessa mornidez, nessa mornidão, ela quer ficar ali em banho-maria, enganando-se a si mesma, fazendo de conta que está tudo bem, mas a essa altura não é mais possível fazer de conta que está tudo bem. As pessoas até buscam, mas não conseguem se convencer a si mesmas. E isso nós observamos na feição das pessoas, essa inquietação. As pessoas têm medo. Existe um medo global estabelecido. O medo da economia quebrar, o medo da ciência não trazer mais respostas, o medo da política não conseguir resolver os problemas,
o medo das religiões não atuarem mais suficientemente como um sonífero entorpecedor, porque elas não estão mais atuando. Então, existe um grande medo. Existe um grande medo. As pessoas fazem de tudo para se dopar, para que não precisem reconhecer que erraram, que construíram a sua obra sobre o solo errado, inadequado. Um solo sem sustentação, um solo pobre e um solo podre ao mesmo tempo, onde tudo vai afundando. Então esta é a realidade dos dias atuais. Essa é a realidade. Tudo vem apodrecendo numa velocidade gigantesca. Não há mais como negar que as coisas estão desmanchando por causa da podridão, da putridez, da inconstância, da inconsistência, da vacuidade, da falta de uma sensibilidade. Se essa humanidade fosse um pouco mais sensível, ela teria conferido uma outra direção à sua caminhada. E quando eu falo sensibilidade, não me refiro à fraqueza. A maior parte das pessoas ainda confunde a sua fraqueza com a sensibilidade. Os fracos acham que são sensíveis. Não, os fracos não são sensíveis. Eles são fracos. Eles são incapazes de reconhecer os fatos e aceitá-los. Porque isso para eles é duro demais. Isso para eles é duro demais. Então, estamos diante de uma humanidade de fracalhões, que acham que tem uma sensibilidade, mas não tem sensibilidade alguma, apenas medo e falta de percepção, fraqueza. E temos de outro lado aquelas pessoas que acham que são fortes, mas não são fortes, porque na verdade são insensíveis no sentido de que não têm coração. De um lado, os fracalhões, que são manipulados pelos seus sentimentalismos, administrados pelo cabeção, porque o cabeção ele brinca com o ser humano, ele administra, ele falseia, ele forja, ele falsifica sentimentos. E nisso surge a fraqueza, daqueles fracalhões que acham que são sensíveis. Esse é um extremo. E no outro extremo, aquelas pessoas sem coração, aquelas pessoas brutas, aquelas pessoas materialistas que se importam e se interessam apenas com os resultados materiais. O poder, a projeção, a ostentação, a fama. Então, estamos diante de uma humanidade dividida com pessoas dessas duas espécies. Pessoas fracalhonas que acham que são sensíveis e pessoas brutas com o seu coração endurecido, que estão também aqui no cabeção apenas, que acham que são fortes, que seguem única e exclusivamente as regras do sistema, onde se prega uma visão de sucesso, de ser bem-sucedido na vida, passando-se por cima da consciência interior, da intuição, da verdadeira vida, dos reais propósitos da vida, que são renegados por essa humanidade materialista, seja pelos brutos que não têm coração, e que acham que são fortes, mas não são fortes, são apenas estúpidos. E por outro lado, os fracalhões que acham que são sensíveis, mas que não são. Vivem nesse politicamente correto, afundam nesse politicamente correto, se afogam nesse politicamente correto. E os brutos, por sua vez, oferecem uma falsa solução frente a esse politicamente correto, que é um endurecimento da sensibilidade interior.
o que não tem nada a ver com a verdadeira força. A verdadeira força está na intuição que capta as coisas, que torna o ser humano forte, mas ao mesmo tempo humano, que faz com que ele se compadeça daquelas pessoas que merecem, né? Não os fracalhões e os sentimentaloides, que são pessoas fracas que não suportam nada e que acham que são melhores do que os outros porque supostamente têm um bom coração. Não tem um bom coração. É preciso tomar cuidado para não confundir a fraqueza com um bom coração, porque quem tem um bom coração, ele é forte também, mas não na perspectiva da brutalidade e da insensibilidade, mas no sentido da intuição, que confere ao ser humano uma força de vontade, uma determinação, um rumo, uma direção, para que ele possa superar esses dois extremos, a brutalidade e a fraqueza. E por causa desses falsos estados de espírito, a brutalidade e a fraqueza, tudo isso manipulado pelo cabeção, e por trás do cabeção as trevas, as formas de pensamentos, espíritos desencarnados também, que estão aqui assediando os seres humanos, os conduzindo por caminhos errados e falsos, por causa desse excesso de mente que a humanidade construiu a sua obra de forma errada, porque esse excesso de mente é o solo inadequado, de onde não brota nada, onde nada se sustenta, nada fica em pé, onde as coisas afundam e tombam, como o mundo atual está afundando e tombando. As diferentes propostas econômicas, políticas, científicas, filosóficas, religiosas, culturais estão afundando. Existe uma guerra de propostas contrárias, mas todas elas são materialistas. São as diferentes facetas, as diferentes faces, os diferentes rostos do materialismo. O materialismo arquitetado pela mente, ele apresenta diferentes fachadas. E as pessoas se deixam levar e seduzir por fachadas. As fachadas da esquerda, com o seu politicamente correto, os seus direitos humanos bandidos, que apenas incentivam a criminalidade. As fachadas da direita, que é apenas o outro lado desse materialismo e excesso de mente, que não tem nada a ver com a espiritualidade, porque espiritualmente os seres humanos estão para outra coisa aqui na Terra, para buscarem o seu desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento. E nem esquerda e nem direita querem o autoconhecimento. As duas não querem o autoconhecimento, porque as duas querem gado apenas, querem eleitores, querem agentes cegos que legitimem suas propostas, seus projetos. Um lado, o outro lado, aparentemente, ele pode parecer ser menos ruim, mas é o mesmo materialismo, e a essa altura a humanidade precisa transcender isso. Ela precisa construir em solo verdadeiro, solo firme, solo fértil, que somente pode ser oferecido pelo Espírito, pela intuição, pelo despertar espiritual, pela sensibilidade espiritual, a verdadeira sensibilidade espiritual. Este é o solo do qual a humanidade precisa e o qual ela não tem, do qual ela não dispõe nos dias atuais por causa desse cultivo unilateral do raciocínio, do intelecto, como disse Abdruchin em sua obra Na Luz da Verdade. Não que o raciocínio não deva ser usado, mas não deve ser utilizado de forma unilateral, única e exclusivamente, de modo que a intuição seja sufocada. E tanto a esquerda como a direita são sem intuição,
Não há espaço para intuição nos projetos humanos. São projetos frios, calculados pela razão, pela mente, pelo cabeção, por esse cultivo unilateral do raciocínio. E por isso que esses projetos zumbis que estão se duelando vão levar a humanidade ao colapso. Dali não vai surgir mais resposta alguma, solução alguma, porque a única solução está num despertar espiritual. Se as pessoas reconhecerem as leis espirituais e viverem conforme essas leis espirituais, não as leis do mercado, as leis do politicamente correto, as leis da esquerda, as leis da direita, as leis da religião, as leis da depravação. Não essas leis criadas pelos seres humanos através do cabeção, mas as leis espirituais que devem ser obedecidas. A lei da causalidade, a lei da atração da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. São essas leis que devem ser reconhecidas e obedecidas na vida. Se os seres humanos construírem sobre esse solo, poderão erguer uma obra favorável que terá durabilidade. Mas não, os seres humanos erguem seus castelos de areia sobre o lodo da racionalidade terrena e materialista, partindo desse cultivo unilateral do raciocínio, e por isso tudo está afundando. Quem se guiar pelas tendências terrenas vai afundar junto com elas, num constante processo de afundamento, de submersão, de afogamento. A humanidade está se afogando em meio ao lodo de suas criações. E a humanidade precisa despertar para algo de verdade antes que seja tarde, porque o tempo está acabando. A humanidade não tem e não terá todo o tempo do mundo. O tempo está acabando, as evidências estão aí, as obras humanas estão desmoronando. Para que, através do desmoronamento, as pessoas acordem, mas poucas delas vão acordar. Poucas delas vão acordar, sendo que tudo está aí, na frente das pessoas, diante dos olhos, tudo está aí, desmoronando, afundando, derretendo, esfacelando-se, desfazendo-se. E as pessoas não querem reconhecer isso, porque isso exige das pessoas o reconhecimento dos erros e a necessidade de voltar atrás. E as pessoas não querem voltar atrás. Elas querem continuar nesse caminho morto, nesse caminho insalubre, nesse caminho das comodidades. E esse caminho conduz apenas à autodestruição. A autodestruição. Não há outra possibilidade. E tudo está podre nos dias atuais. Os diferentes lados estão podres. As podridões estão se combatendo entre si. E faz-se necessário não tomar mais parte dessas podridões. Não tomar mais parte dessas podridões, mas voltar-se para a luz e caminhar junto com ela, porque ela está fazendo o grande chamado agora. O grande chamado. E a maior parte das pessoas está desperdiçando o seu tempo com as lutas terrenas, com as ínfimas e miseráveis lutas terrenas que não levam e não levarão a lugar algum, porque são lutas perdidas. Apenas o chamado da luz merece ser atendido, e não os falsos chamados humanos, que vêm dos diferentes lados, enganando as pessoas. As pessoas estão perdendo o momento-chave, seguindo os falsos
chamados. Enquanto que os chamados da luz estão passando despercebidos. As virgens tolas estão deixando o noivo passar. As virgens tolas estão deixando o noivo passar. Sejam as virgens tolas da esquerda ou da direita, as virgens tolas religiosas ou depravadas. As virgens tolas estão deixando o noivo passar. Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!